aqui no prédio da Coordenação da Atenção Básica do município de Cantagalo. Num momento que a gente julga de muita felicidade e expectativa pelo projeto Viver com Saúde, que está se iniciando dia 20 de maio no município todo de Cantagalo. A gente está aqui com a Janaína Guzzo, com o Josinei Feijó, que vão explicar e detalhar qual é a ideia desse projeto. Primeiramente, vou pedir para que eles se apresentem para a gente, falem sobre a função que eles exercem aqui na Secretaria de Saúde da Prefeitura de Cantagalo, para que depois a gente possa estar explicando melhor esse projeto aí que você já de casa já está conhecendo. Janaína, você apresenta, por favor, para a gente. Obrigado pela sua atenção. Obrigada, um bom dia a todos. Meu nome é Janaína Guzzo, eu sou coordenadora de atenção primária do município de Cantagalo. Eu ajudo, apoio as estratégias de saúde da família do nosso município. Josinei, por favor, se apresente também para a gente, para saber qual função que assim, são funções fundamentais e estratégicas na Secretaria de Saúde. Josinei, se apresenta, por favor. Bom dia a todos, muito prazer. Meu nome é Josinei. Atualmente eu estou ajudando na coordenação de vigilância epidemiológica do município, e tanto a vigilância epidemiológica como a atenção básica, a gente criou um projeto diferente aí para que a gente vai apresentar hoje para a população. Esse é um projeto da atenção básica, né, Janaína? Assim, explica para as pessoas o que são as doenças e agravos não transmissíveis, que são assim, um problema de saúde pública que talvez seja os principais causadores de enfermidades e até óbitos, né? Então, essa parte eu vou deixar para a Josinei, Eu vou falar sobre a integração das coordenações, porque como você falou, assim, o pilar seria a atenção primária do município para o programa, mas assim, eu quero deixar claro que a gente está utilizando toda a nossa rede de serviço. A gente vai utilizar a parte da atenção básica, a gente vai usar a parte da atenção especializada, a gente vai usar todas as vigilâncias, vigilância em saúde, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, e foi uma colaboração muito grande de toda a coordenação e todos os funcionários, a nossa ponta do município. A gente vem discutindo com eles sobre esse projeto, então assim, não foi nada montado de rápido, A gente não veio aqui, olhou e resolveu fazer. A gente teve várias discussões, a gente vem até com você mesmo, Duda, já traçando uma linha de como seria o nosso trabalho, porque é um ano de trabalho, então assim, a gente conseguiu dividir isso com todas as coordenações, então acho que isso que é importante, a gente está entregando aos municípios de Cantagalo um trabalho bem fortalecido, bem elaborado, vamos dizer, bastante ações, bem implantado por todas as coordenações, e eu acho que o mais importante, bem dividido essa responsabilidade, que eu acho o mais importante. Então, Josinei, explica para a população assim, o que são, a DANT, que são as doenças e agravos não transmissíveis, e qual é a repercussão desse problema na sociedade. E também, se puder falar, a gente vai falar um pouco mais depois, é claro, explicando as ações, para poder esclarecer para as pessoas e melhorar a qualidade de vida delas, por favor. Eu acho que o final da tua frase aí, falando de qualidade de vida, eu acho que é um pilar do nosso trabalho, da ideia do nosso trabalho. Aí vamos falar o que é DANT. A gente lidou aí por 2 longos anos com uma doença que a gente define como transmissível. Por quê? Porque ela passa de pessoa a pessoa, diferente da DANT. As DANT são aquelas doenças que não se transmitem de pessoa a pessoa. O que você pode transmitir de pessoa para pessoa no que tange a DANT é estilo de vida, modos de viver, forma de viver. E é exatamente isso que a gente quer levantar. A bandeira de melhorar, de mudar o estilo de vida das pessoas, de dar a ideia da pessoa buscar estilos de vida saudáveis, como atividade física, como evitar o tabagismo, evitar o excesso de etilismo, evitar uma alimentação com muito excesso de sal, excesso de gordura, porque a gente sabe que são esses fatores primordiais que interferem para que essas doenças se tornem prevalentes na população. E as DANTs, que a gente chama DANTs, ou seja, o descontrole da pressão arterial, a hipertensão arterial, o diabetes, os cânceres em geral, a sua grande maioria, todas essas doenças, a própria obesidade mesmo, que para a gente hoje é considerada uma doença,
a maioria dessas doenças existem fatores que a gente chama de fatores modificáveis. O que quer dizer isso? Que a população, que a pessoa, o indivíduo, ele pode modificar de repente algum hábito e reduzir a chance dele ter uma complicação por uma dessas doenças e evoluir para a morte, porque o que necessariamente a gente está tratando é o seguinte: são doenças que levam a grande maioria da população de Cantagalo e da população do Brasil e da população do mundo a morrerem precocemente, a morrerem numa fase da vida que de repente elas não precisariam morrer se elas tivessem mudado algum estilo ou outro da vida dela. Em relação à população de Cantagalo especificamente, que vai ser o alvo dessa campanha, você consegue esmiuçar um pouco, você tem esses dados assim de como isso repercute na sociedade do município? De maneira geral, como eu trabalho com epidemiologia, o último banco de dados que a gente mexeu para olhar essa informação foi de 2019. A gente não quis utilizar o banco de dados do período da pandemia para também não mascarar e não achar que melhorou a situação, que teve uma melhora, porque acabou que o Covid levou muitas pessoas ao óbito também, pessoas que já tinham de repente essas doenças como base também. Mas em 2019, 41 indivíduos eles morreram, como a epidemiologia chama, como o setor saúde chama, de maneira precoce em Cantagalo, que poderiam de repente ter uma sobrevida maior se de repente prevenissem essas doenças a curto prazo, ou seja, na adolescência, se durante a fase adulta tivessem algumas mudanças de hábito, a gente tem uma ideia que de repente esses indivíduos poderiam viver mais, essas pessoas, esses cidadãos poderiam viver mais. Esse não é um problema só de Cantagalo, acho que é válido salientar isso. 41 pessoas morreram em Cantagalo. Isso é um cenário que se repete a nível médio, nacional. Né? Praticamente médio, né? 41 em relação à população de Cantagalo, ou seja, se você for fazer, não vai fugir muito da média. Mas aí, Janaína, aí que eu queria entrar nesse aspecto, que tudo que o Josinei está falando é pertinente à questão do hábito, né? E nada melhor como uma campanha para poder fazer o papel exatamente de esclarecimento, de mudança de hábito, e isso, ou seja, precisa ser uma coisa trabalhada no comportamento das pessoas, né? Eu gosto de dizer que, na realidade, a gente trabalha muito a prevenção, né, na atenção primária. Antes da pandemia, a gente tinha os grupos de hipertensão, tabagismo, grupos para gestantes, onde a gente procurava trabalhar essa prevenção. Então, assim, ela não tinha um projeto específico, mas a gente trabalhava, né, e a gente trabalha na atenção primária com essa prevenção dia a dia. Mas eu acho que tudo que acaba caindo realmente no dia a dia da gente, talvez meio que passe meio despercebido. A gente precisava de alguma coisa, né, de uma forma mesmo, para estar chamando a população a se cuidar, a se olhar, porque não adianta a gente criar um grupo de contra o tabaco numa unidade e colocar lá, e colocar profissionais excelentes, se a população não comprar a ideia e não estiver lá junto, porque a gente sabe que a gente não vai resolver o problema da pessoa em um grupo, em um único dia, né? É um trabalho de prevenção que eu costumo chamar que é um trabalho de formiguinha. Começa devagar e vai aumentando, e aí a gente consegue montar com todo mundo junto uma proposta e chegar ao final dela. Então, para isso, a gente precisa da população. Então, eu volto a dizer, eu acho que a gente continua trabalhando, a gente vai continuar trabalhando a prevenção nas unidades, né? A gente vai retornar com todos os nossos grupos, só que a gente precisava de um pontapé, né, inicial, de alguma coisa que realmente a população se interessasse e comprasse. Por isso que eu digo que é muito importante a participação da população de Cantagalo na contribuição do projeto. Ô Josinei, uma vez que você começa a... Quais são os principais objetivos da campanha, uma vez que você comece a transformar essa vida das pessoas? Como que, por exemplo, você imagina que esse passo a passo da campanha pode refletir na mudança de hábito das pessoas, para que elas se conscientizem? São alguns temas que vão ser trabalhados. Queria que você falasse sobre os temas que vão ser trabalhados e como que você enxerga que pode ser trabalhado isso no cotidiano das pessoas. Eu acredito que viver em sociedade está muito corrido. Eu acho que o uso da tecnologia hoje é utilizado por toda a população, grande parte da população acessa tecnologia, um celular, de repente para na hora do almoço para ver alguma reportagem, alguma coisa, e a gente utilizar essa informação mais próximo do indivíduo, para ele ter acesso mais rápido a uma informação de confiança,
e até mesmo a gente disponibilizar espaços onde a gente não vai ter que agendar uma consulta, para verificar uma pressão, para fazer um exame determinado. A gente ampliar a oferta ao acesso vai favorecer o diagnóstico precoce dessas doenças e automaticamente o acesso do paciente à orientação adequada, a como evitar que essa doença ela, ao longo da vida prejudique aquele indivíduo. Quando a gente fala de doenças e agravos não transmissíveis, a grande maioria dessas doenças e agravos, elas são detectadas precocemente com exames médicos, com verificações de glicemia, verificação de pressão. E se você descobre essas doenças de maneira precoce e muda a forma de viver, adere de repente a uma terapia medicamentosa que o médico venha a te direcionar, pratique exercício físico, se alimente melhor, normalmente essas doenças não levam a pessoa ao óbito. A ideia nossa é que essas pessoas vivam mais, por isso que a gente pensou nesse slogan, viver com saúde. É que essas pessoas descubram que já tem de repente algum agravo, alguma doença relacionada que a gente está tratando, hipertensão, diabetes, ou de repente algum risco maior de desenvolver algum câncer, uma predisposição maior, isso aí, de desenvolver algum câncer e que consiga mudar hábito e reduzir as chances de ter complicações por essas doenças no futuro. Eu acho que a ideia é essa. Quais são as doenças que vão ser abordadas? Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar com 5 eventos e nesse primeiro momento a gente pensou nas doenças que mais levam as pessoas ao óbito. As doenças que levam mais as pessoas a morrerem são a hipertensão e diabetes, as complicações causadas pela pressão alta, todo mundo conhece alguém que já faleceu por pressão alta, e as complicações causadas pelo diabetes também, que não é compensado, que não é tratado. Todo mundo também já conhece alguém que morreu por alguma dessas duas doenças.